Deus trouxe no meu coração Provérbios 16:1. Não precisa abrir, mas eu vou ler para os irmãos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, que a maioria daqui, né, já sabe das dificuldades que eu passei, estou passando ainda perante a situação da minha mãe, com hemodiálise, depois deu um quadro de pneumonia, e todas as idas com a hemodiálise, teve um tempo que foi de ambulância, então foi muito estressante para mim, assim, ter que trabalhar ainda segunda, quarta e sexta, estar dentro de uma ambulância, ouvindo todos aqueles códigos que eles falam dentro da ambulância, né? Mas você sabe que é uma perfuração, você sabe que é uma queda, você sabe, porque aquele radinho não para, né? Então, assim, mexeu muito com o meu psicológico também, e a outra parte, eu também sou professora, né? Então, muitas das vezes eu tinha que ficar com a minha mãe no hospital até 6 horas da manhã, correr para casa, pegar o aluno, e 7 horas, 7h15, 7h20, estar dentro da sala de aula. E o aluno não quer saber se você dormiu ou não dormiu. Então, foi uma fase muito difícil, e aí teve um dia que eu passei mal dentro da sala de aula, e aí eu fui para o hospital. Aí cheguei lá, o médico falou que eu estava com estresse. Aí eu peguei e falei assim, não é possível, né? Falei, mas eu não sou nervosa, tenho toda a paciência do mundo, não sei o quê. Aí ele falou assim, não tem nada a ver se você grita ou não grita na sala de aula, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Mas você está com estresse. Então, dá uma diminuída. E quantos dias você vai tirar de férias? Eu falei, eu vou tirar 30, mas assim, é impossível. Minha mãe depende de mim e da minha irmã. Eu tenho que ficar revezando. E nesse período todo, a minha irmã também fez uma cirurgia de hernia umbilical, que de tanto pegar minha mãe no colo, e fora as outras coisas que ela também no passado começou a fazer academia, não sabia também, e aí foi também dificultando mais. E no fim eu tive que cuidar das duas. Aí eu peguei e saí, né, no tanto que ele passou, ou não passou nada. Eu falei, doutor, mas eu preciso tomar alguma coisa, maracujina? Ele falou, não, você precisa reduzir. Tá? O seu histórico não é de remédio, nem natural, é você reduzir e você tirar um tempo para você. Aí, contudo, né, ele me deu até um papel para fazer uns exames de rotina, porque geralmente, que eu falei para ele, eu não vou ter tempo de ir em outro médico, pegar papel, guia. Aí ele falou, olha, não é protocolo daqui, mas eu vou te dar uma guia. Aí eu levantei cedinho no sábado, fui fazer os exames. Aí eu falei assim, não, eu vou procurar outro médico, porque eu não estou com estresse. Aí eu saí do exame e fui em outro médico. Aí cheguei lá e falou a mesma coisa que o outro. Aí eu peguei e falei assim, Deus, e agora? Né, o que eu faço? Tá chegando as férias, aí minha mãe parou de ir de van, só que ela ficou internada. Aí quando ela voltou, tinha que voltar de van, porque senão ela ia perder a van. E a van é assim, você entra, pega ela e passa em vários lugares pegando todos os pacientes que faz em São Caetano, ela sobe e desce na van, deixa ela lá, quando termina a hemodiálise, aí vai deixando um por um em casa até chegar e ela é a última. Então, eu chegava em casa mais de 10 horas da noite, até deixar ela na casa dela. E só para resumir, aí chegou meu período de férias, e os irmãos sabem que a gente tem uma casa lá no sul de Minas, e assim, já estavam os vizinhos assim, olha, o mato está crescendo, ó, vai dar rato, e aquelas coisas assim já, eu falei assim, como que a gente vai para Minas, né? Cuidar do nosso cantinho, não tinha como. Aí minha mãe internada, aí eu falei com Deus, Deus, não dá para eu ir, lá em Minas a gente vai ter que pagar alguém, né, para poder cortar o mato, mais uma vez, cuidar lá um pouquinho, que a gente não vai ter condições de ir. E minha mãe internada. De repente, a minha mãe recebeu alta, foi uma alta precoce, não era para ter recebido, mas Deus fez do jeito dele, ela recebeu alta. Nesse período, minha irmã tirou férias, aí minha irmã falou assim, Cri, vai, porque ela me chama de Cris, né? Falou, vai, faz o que tem que fazer, porque tudo você tem que pagar. Então, vai, e eu dou conta aqui da mãe. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, agora eu já sei quem vai cuidar da minha mãe. Mas eu falei assim, olha, a gente não tem dinheiro, não tem uma ferramenta, o que a gente vai fazer lá?
Não tem móveis, não tem nada. Irmãos, Deus levantou uma equipe, assim, de vizinhos, um mutirão. Eles me deram uma cama de casal, uma cama de solteiro, arrumaram geladeira, arrumaram a encanação para a gente ficar lá. A parte elétrica também eles puxaram para a gente usar do vizinho. Então, assim, eles fizeram um mutirão desde trena, enxada, martelo, tudo que vocês possam imaginar. Eles arrumaram para a gente. Então, assim, a gente ficou descansando, trabalhando, mas é algo que é nosso. Mas, assim, que eu vi, assim, o poder de Deus é a mão de Deus, né? Porque, na verdade, eu não tinha mais planos para minhas férias. E, de repente, Deus manda esse versículo e fala que é dele a resposta. E, por fim, esses vizinhos ajudaram muita gente. Então, um final de semana a gente almoçava na casa de um, no outro final de semana no outro, sabe? Ficava chamando a gente para almoçar em cada casa. E que a gente só não aceitou o fogão, porque eles iam emprestar um fogão, porque a gente tinha levado nossa panela elétrica, né? Impressão, air fry, e dava para fazer a comida lá. Mas tudo que vocês possam imaginar, eles emprestaram e ainda deram para a gente, né? E ali a gente viu a mão de Deus, aí era para a gente ter voltado antes, só que a gente viu o carinho deles, o mutirão que eles fizeram. Aí o Anderson falou assim, olha, então vamos aproveitar, vamos capinar isso aqui, vamos tirar o lixo, porque assim, é que a gente contrata as pessoas para cortar, né, fazer as coisas lá, uma parte elétrica, um cano, só que eles jogam todo o lixo lá. Só de saco de lixo, eu tirei mais de 8 sacos. Entulho assim, um monte. Então a gente trabalhou muito nessas férias, mas assim, só o fato de você não estar dentro de um hospital, numa correria que estava, assim, é que eu vejo a mão de Deus. Então é mais um agradecimento, porque eu não esperava ir agora, e Deus, Ele moveu de uma maneira assim, que mandou a gente assim, ó. A gente foi ter tudo preparado lá. Então era isso que eu queria falar para os irmãos. Amém?